Olá pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando. Hoje é dia 6 de abril de 2021 e eu vou tentar neste vídeo vou tentar ser bem simples e explicar para vocês como que funciona essa cortina de fumaça que eu venho falando aqui nos últimos vídeos e que vocês precisam pegar o ventilador, apontar na direção dessa cortina de fumaça para vocês enxergarem o perigo que existe por trás dela, né? As quantidades de mentiras espalhadas nas redes sociais, infelizmente aqui no YouTube também, né? Com um monte de youtuber aí ganhando dinheiro com publicidade, só que com notícias, com informações que não são verdadeiras, tá? Como eu mesmo já caí em muitas dessas mentiras, eu confesso que já estou praticamente que 99% vacinado contra essas teorias da conspiração. Já cheguei a publicar algumas dessas mentiras, não de propósito, tá? Não porque eu queria publicar, não porque eu fazia parte, né, desses grupos que disseminam mentiras e que estão alinhados muito próximo aí do nazismo, tá? Esses desinformantes, eles são pagos para fazer isso, né? Essas pessoas que compartilham mentiras em todas as redes sociais, elas são profissionais e elas ganham para isso. Da onde elas recebem, eu não sei. Eu acredito que esse financiamento talvez seja efetuado pelo governo russo e talvez em paralelo com o governo iraniano, tá? Para fazerem exatamente o que aconteceu na Venezuela. E o mesmo processo de dominação global através dessas teorias da conspiração, elas estão acontecendo a todo vapor em várias partes de países, principalmente do Ocidente. E eu venho batendo nessa tecla que é bem provável que o governo russo esteja fazendo isso. E as teses, né, as análises que eu venho mostrando aqui para vocês, as notícias que elas têm surgido ultimamente e fazendo uma junção com as notícias do passado, né, existe uma grande probabilidade de que o governo russo esteja grandiosamente por trás, fabricando essa cortina de fumaça para que as pessoas não enxerguem o que está acontecendo de tão grave atrás dela. E é por isso que eu venho aqui tentar te auxiliar com o ventilador para abrir essa cortina de fumaça, para que você possa enxergar também o mesmo que eu estou enxergando, tá? E falo mais uma vez, fui vítima algumas vezes desses teóricos da conspiração, já cheguei a publicar alguns vídeos, né, dando a entender que eu seria possivelmente um teórico da conspiração, mas eu não sou, eu nunca fui um teórico da conspiração, e é exatamente o que eu venho fazer aqui. Depois que eu descobri como funciona essa tal de pílula azul e pílula vermelha, né, eu venho desmascarando essa rede perigosa de teóricos da conspiração. Isso tem um nome, né? Desculpem, a base para que essas pessoas, esses grupos, venham propagar todas estas desinformações, a grande base deles foi um livro, né? Foi um livro, foram regras criadas lá na antiga União Soviética, em 1890, e a partir daí ela começou a ser disseminada rapidamente, se tornou livro, né? Se tornou assim, livros e vários livros. Outros autores começaram a copiar e publicar isso em vários países. Aqui no Brasil também chegou através do Gustavo Barroso.
Nos Estados Unidos foi publicado com o título de O Judeu Internacional, pelo cara lá da Ford, né, que também foi enganado. Depois a mídia foi lá, desenganou ele, mostrou a verdade, mostrou que isso era uma conspiração, né? E toda essa história, infelizmente, toda essa conspiração, ela tem dois braços. Ela tem dois braços, só que ela tem uma mãe, que é a mãe Rússia. Os dois braços, quais são esses dois braços? Um é através do comunismo, que é a extrema esquerda, e o outro foi criado posteriormente porque culminou na criação do governo nazista, certo? Que utilizou dessas regras, dessa grande farsa que se chama os Protocolos dos Sábios em Sião. E essas regras, né, dessa grande farsa literária criada lá na antiga União Soviética, que culminou justamente foi criada justamente para perseguir os judeus, né, e posteriormente perseguiu os maçons também. Então, preste atenção, entre a pílula vermelha e a pílula amarela, como propagam os teóricos da conspiração, você não tem que levar a sua vida como uma ficção. A sua vida, para você tomar uma pílula vermelha, né, vermelha ou azul, a pílula é vermelha ou azul, eles querem incutir as suas ideias, querem fazer você entrar como se a sua vida fosse uma ficção, né? Como se nós realmente vivêssemos, como se nós realmente vivêssemos em uma Matrix. A Matrix não existe. Isso é uma ideia conspiratória criada por esses teóricos da conspiração que propagam essas regras através dessa grande farsa literária, né, que se chama os Protocolos do Sábio de Sião. Então, repito, a sua vida não é uma ficção, você não tem que tomar nem a pílula azul e nem a pílula vermelha. Uma pílula que você tem que tomar é a amarela, porque você tem que ficar sempre em alerta, tanto quem propaga as teorias da conspiração para a ficção da pílula azul, como se você vivesse numa Matrix e você não vive, tá? Eles querem fazer as pessoas acreditar que no mundo ocidental as pessoas vivem numa Matrix, né, sendo enganadas pelos seus governos, o que é uma grande mentira. Nos países democráticos isso é uma grande mentira, mas isso funciona muito bem nos países comunistas, no nazismo, porque você ali sim, nesses governos, nesses dois braços, as pessoas vivem trancadas em um sistema político, onde elas não podem enxergar a verdade. Aí sim, certo? Aí sim, nesses sistemas, elas estão incutidas dentro da Matrix. Ou elas são obrigadas a tomarem a pílula azul ou a pílula vermelha. Mas num país como o nosso, né, num país nos Estados Unidos, por exemplo, na França, na Itália, na maioria dos países europeus e aqui em 99% dos países da América do Sul, todos nós somos livres. Nós tomamos a pílula amarela, não tem nada de vermelha ou azul. Não caia nessa desinformação, nesse mundo de ficção que eles querem levar você para dentro disso, para dentro dessas questões. E aí, se você se apega a essas questões, principalmente políticas, né, eles querem te envolver principalmente na área política com essa ficção, para você sair depois, você só sai quando alguma merda acontece, como por exemplo no nazismo, né? Se o pessoal na Venezuela, as pessoas acordarem para a realidade, já vai ser tarde, né? E lá, se isso acontecer, é porque as pessoas começaram a tomar a pílula amarela, deixaram de tomar a vermelha ou azul, porque elas enxergaram ou enxergarão que a vida delas não é uma ficção, como incutiram esses teóricos da conspiração, né? Que estão baseados
nas farsas, nessa grande farsa literária que se chama Os Protocolos do Sábio de Sião. Hoje, pessoal, em 2021, isso não é uma coisa nova, essa farsa ela foi modernizada. E tem muito teórico da conspiração, seja de forma proposital ou de forma ingênua. Muita gente cai nisso aqui de forma ingênua. Alô? Muita gente cai nisso aqui de forma ingênua. E eu falo isso, né, porque algumas vezes eu caí ingenuamente em alguma dessas histórias. Só que aí a gente vai estudando, a gente vai chegando na fonte, na origem, né, da questão, e a gente acaba conhecendo toda a verdade. Então esse aqui é o famoso jogo Illuminati, Nova Ordem Mundial. E através desse jogo aqui, esse jogo na verdade é uma modernização dessa farsa dos protocolos do Sábio de Sião. Muitas dessas cartas, eles dizem, os teóricos da conspiração, que são proféticas. Mas na verdade, por exemplo, como a carta do ataque ao Pentágono, como a carta, por exemplo, do ataque às Torres Gêmeas, né? E eles dizem que são proféticas, mas na verdade, se você analisar profundamente cada carta, foi feita antes desses desastres. Esse jogo aqui foi feito antes desses desastres. Por exemplo, as Torres Gêmeas aconteceu em 2001. Só que esse jogo ele foi publicado oficialmente em 95. Supostamente dentro da maçonaria. Né? Supostamente por um maçom. Só que aí vem o lance do jogo. São infiltrados que se dizem maçons para acusar os maçons, para acusar a maçonaria de praticarem o quê? Terrorismo, de praticarem satanismo, certo? E aí quando você vai entendendo essa grande farsa dos protocolos do Sião, que foi criada lá na Rússia, em 1890, e você olha todas essas cartas, as mais de 520 cartas, com muitos fatos que aconteceram lá no passado, é muito similar, é praticamente idêntico a essa grande farsa dos protocolos do Sábio de Sião. Então os protocolos, né, essa grande farsa literária, hoje ela foi modernizada. Né? E esse jogo aqui, ele não foi feito para ser jogado fisicamente, né, em cima de uma mesa, com várias pessoas ali, um olhando na cara do outro. Não, esse jogo aqui, ele tem a forma, é um formato mascarado para que agentes virtuais, como no caso no YouTube, no Facebook, joguem essas cartas como se fossem proféticas para acusarem principalmente os maçons, os Estados Unidos e Israel. Né? De que forma? Como se eles estivessem agindo contra a própria bandeira, né, fazendo ataques contra a própria bandeira, como sendo praticantes de atos terroristas, como sendo praticantes de atos de rituais demoníacos, satânicos, né? Vários desses aí, inclusive muitos terraplanistas que fazem parte desse esquema aqui, né, que fazem parte hoje dessa situação modernizada. Claro que nem todos, né, terraplanistas, muitos entram de forma enganosa, de forma ingênua, mas muitos deles já publicaram aí imagens com a bandeira de Israel satanizada como uma serpente. E aí vocês vão ver aqui, né, vocês estão vendo de fundo aqui, ó, uma serpente. Isso não é coincidência, porque a história se repetindo, o mesmo que aconteceu lá no nazismo, o mesmo que aconteceu lá no início dessa farsa, perseguição aos judeus e perseguição aos maçons, está se repetindo agora diante dos nossos olhos. Só que de uma forma muito mais, de uma forma modernizada e uma forma muito mais perigosa, porque a facilidade de transmitir essas teorias mentirosas, essas conspirações,
ela é muito mais prática, mais rápida e muitas vezes muito mais eficaz. Porque a pessoa sem conhecimento dessa farsa literária vai acreditar nessas mentiras, principalmente os religiosos, né? Essa é uma grande tática desses teóricos da conspiração, pegarem principalmente gente fanática religiosa, e aí a merda tá feita. Agora, já que eu estou falando a respeito da serpente, né, que eles fazem os emblemas deles para acusarem os Estados Unidos, Israel, né? Olha só aqui uma antiga, tá? É do mesmo modo como está sendo praticado hoje. Se você pegar aí, por exemplo, a frase Satanasa no YouTube, no Google e colocar imagens, você vai ver aí várias capas de alguns canais que propagam a Terra plana com a imagem da mesma serpente rodeando a NASA, chamando a NASA, né, a empresa espacial, a agência espacial americana, de Satanasa. E o que isso indica de forma subliminar? Né? Porque as pessoas vão colocar isso de forma subliminar no seu subconsciente de que a empresa NASA americana dos Estados Unidos praticam satanismo. Entenderam? E aí da mesma forma com a bandeira de Israel. Eles fazem da mesma forma, né? Tanto é que aqui, ó, no velho, né, esse daqui, essa é uma capa publicada lá no Oriente Médio para perseguir os judeus, para perseguir Israel. É a mesma história. A mesma história que foi criada lá na antiga União Soviética, hoje ela tem grande repercussão, né? Ela é bastante utilizada nos países do Oriente Médio que perseguem Israel. Não é muita coincidência? Eu acho que não. Eu acho que não é coincidência. Para mim isso tem um fundamento, propósito. Né? Isso é de propósito. Isso tem um propósito. Então eu vou dar sequência aqui. É claro que eu não vou ler tudo isso hoje, tá? Eu vou dar algumas pinceladas, mas para que você pegue o seu ventilador, aponte aí na direção da cortina de fumaça para você começar a enxergar, né, o antissemitismo que é propagado por muitos políticos, por muitos canais aqui no YouTube, né, por muitos youtubers. E o que eu quero aqui, de verdade, no fundo do coração, é que você entenda os princípios dessa grande farsa, certo? E essa grande farsa, como eu disse para vocês, esse jogo aqui, ele é uma forma moderna de praticar toda essa farsa. E algumas coisas mais novas, certo? Olha só, os protocolos do Sábio de Sião, isso é uma farsa, certo? Foi criada lá na antiga União Soviética. Se existe um livro capaz de gerar ódio entre as massas, sem dúvida alguma é este. Este livro é composto apenas por mentiras e difamações. Esse livro ele foi criado com este propósito, de criar mentiras, difamar, né? Tanto é que existe uma frase que foi falada por Adolf Hitler, mas ela não é dele. Ela faz parte desse contexto difamatório. Contar mais de 1000 mentiras e transformá-las em verdades, né? Então você vê vários agentes aqui no YouTube, no Facebook, no WhatsApp, propagando a mesma informação, a mesma desinformação, a mesma difamação. E aí cada vez mais inocentes vão comprando essas ideias sem checarem as verdades, e isso vai se tornando uma grande bolha, como se tornou no governo nazista. Até que vieram os Estados Unidos, a própria mãe Rússia se juntou, certo? Porque ela sabe o que ela fez. E a intenção dela era justamente esse, provocar o caos. Provocando o caos, o que ela faz? Ela toma conta da situação. Foi o que ela queria. Ela queria tomar conta da situação, ela queria ser o primeiro principal país do mundo. Só que ela não sabia
ela não tinha a menor ideia de que os Estados Unidos era muito mais poderoso do que a própria Rússia. Se é que vocês estão entendendo, né, essa situação da nova ordem mundial. A Rússia quer ser a nova ordem mundial nesse contexto de farsa dos protocolos do Sábio de Sião. Entenda uma coisa, tudo que vocês ouvirem desses youtubers que são contra os Estados Unidos, né, que faz um bem bolado aí para você ficar em dúvida em relação aos Estados Unidos, as suas ações junto ao Estado de Israel, né, a sua proteção, o seu conjunto militar, a sua ordem democrática, né, junto com o Estado de Israel, junto com outros países democráticos também, como a França, a Inglaterra, a Austrália, a Nova Zelândia. Entendem? Então todos esses youtubers, né, qualquer pessoa que falar contra, utilizando desses meios, utilizando essas cartas, falando contra os Estados Unidos, esses países que eu citei, e colocando maçom no meio, difamando maçom, né, tentando colocar na tua cabeça que maçom é satânico, é demoníaco, que eles praticam rituais satânicos, cai fora. Cai fora o mais rápido possível, porque eles estão falando assim, ó, bem mansinho, e usando até da palavra de Deus para te convencer. Mas na verdade, esse pessoal, eles são falsos profetas, são desinformantes, são nazistas. Eles têm um propósito de corroer a sua mente com essas mentiras. Entenderam? Então qualquer pessoa que usar esses países, né, qualquer país, difamando de país satanista, empresa também, pessoas, lembrem do Pizzagate. Estou usando bastante, né, esse fato do Pizzagate, que está na mesma história. Está dentro desse contexto da farsa dos protocolos do Sábio de Sião. Muita gente hoje ligada aí, que está ligada no governo Bolsonaro, né, também tem esses mesmos princípios. Olha só que ponto a gente chegou. Só que as pessoas não conhecem. Muitas dessas pessoas mal ouviram falar, nem sequer sabe dessa farsa literária dos protocolos do Sábio de Sião, que culminou infelizmente no Holocausto. E outra coisa, esse pessoal nega o Holocausto. Muitos terraplanistas que estão dentro dessa conspiração aqui, né, dessas cartas Illuminatis, que é uma modernização disso aqui, eles propagam isso. Eles propagam que o Holocausto é uma mentira. Eu já mostrei aqui no canal, já fazem mais de 2 anos, um terraplanista lá nos Estados Unidos negando que aconteceu o Holocausto. E muitos desses teóricos da conspiração negam que houve o Holocausto. Isso é uma regra. A obra Os Protocolos do Sábio de Sião é uma publicação antissemita. Né? O que é basicamente ser antissemita é ser anti-judeu. Né? Basicamente isso. Mais famosa e divulgada da época contemporânea. Suas mentiras sobre os judeus, embora repetidamente desmentidas por estudiosos e autoridades, continuam a circular hoje, principalmente na internet. Os indivíduos e grupos que fazem uso dos protocolos estão unidos por um mesmo propósito: disseminar o ódio contra judeus. Só que hoje, como eu falei para vocês, o negócio é mais sutil, o negócio é muito mais mascarado, o negócio não é tão direto como foi antigamente. Né? Hoje ele foi modernizado porque isso é crime. Qualquer pessoa que pratica o antissemitismo baseado nessa farsa dos protocolos do Sábio de Sião comete antissemitismo, isso é crime. Então por isso que eles modernizaram essa história, né, e ficam corroendo a cabeça das pessoas aos poucos com desinformações.
Então hoje a gente vê o que? Uma desinformação, né? Várias desinformações sendo direcionadas para os países, para os governos, para empresas e raramente para a etnia, né? No caso seriam os judeus. Só que a gente vê muitos dessas desinformações sendo praticada contra os maçons. Você vai ver aqui no YouTube, né, se você pesquisar, você vai ver vários desses YouTubers propagando uma desinformação muito bem mascarada, né, induzindo as pessoas a acreditarem que os maçons são satânicos, que os maçons estão praticando rituais satânicos, que é uma sociedade secreta demoníaca. Então, eu quero que vocês vejam isso, que vocês ouçam isso com atenção, certo? Porque isso tem forte fundamentação, certo? Um forte propósito com essa farsa dos protocolos do sábio de Sião. Esse pessoal odeia no íntimo os judeus e os maçons. E o grande propósito dessa gente, né, desses dois braços, tanto da extrema esquerda como da extrema direita, né, tem muita gente ligada aí nesses dois extremos com este propósito. Por isso que eu disse para vocês, tomem a pílula amarela. Porque se você tomar a pílula amarela, você vai ficar esperto com a vermelha e você vai ficar esperto com a azul. Certo? E vai ficar esperto com este propósito aqui, com esse propósito enganoso, mentiroso, de disseminar ódio contra judeus e contra maçons. É inacreditável que as pessoas aceitem essas mentiras, né? É inacreditável, meu, ver isso aqui no YouTube e ainda o pessoal ganhar, as empresas colocarem o seu comercial, a sua publicidade nesses canais que estão praticando ódio mascarado, estão praticando antissemitismo mascarado para cima desses países, para cima dessa etnia e para cima dos maçons. É uma coisa assim espantosa. O texto dos protocolos é um trabalho repleto de invenções, sem quaisquer bases na realidade, escrito com a intenção de culpar os judeus por diversos males sociais. Aqueles que o distribuem alegam que o livro documenta uma conspiração judaica para dominar o mundo. É isso que a gente vê no meio desses teóricos da conspiração. Constantemente eles dizendo quem que quer dominar o mundo. No linguajar, na ideia desse pessoal, é o Estado de Israel, são os Estados Unidos, a França, a Inglaterra. Todos esses países que estão lá defendendo o Estado de Israel. Então é a mesma conspiração, certo? Ela foi modernizada e estão usando isso de uma forma muito mascarada, né? A justiça ela tem que se atentar a esse detalhe e ela tem que criminalizar essas pessoas, certo? Isso tem que ser analisado de uma melhor forma. Esse tipo de camuflagem que eles inventaram está corroendo muita gente, o cérebro de muita gente, certo? Embora tal conspiração e seus supostos líderes, os chamados sábios de Sião, nunca tenham existido. E aí, em cima disso, foi criada uma conspiração, né, que eu deduzi isso lá atrás também, que vem através do nome Illuminati. Você sabe o que é Illuminati? Eles dizem que é uma sociedade secreta que se infiltrou na maçonaria para dominar o mundo. É o que se encaixa aqui, pessoal. É o que a gente acabou de ler, é o que eu acabei de ler para vocês. Aqueles que o distribuem alegam que o livro documenta uma conspiração judaica para dominar o mundo. É a mesma história, só que de uma forma bem mascarada. Então o que você vê, o que você ouve, que os tais Illuminatis que surgiram lá na Bavária e depois se infiltraram na maçonaria e eles estão aí querendo fazer a nova ordem mundial para dominar o mundo, um tal de satanismo, gente, cai na mesma história. Cai nisso daqui, ó, que os agentes aí do YouTube estão propagando tudo isso daqui através dessas cartas Illuminatis.
Então, quando você ouvir falar em Illuminati, entenda o seguinte: entenda que é uma forma mascarada, né, de rotular os maçons. Isso te induz a rotular os maçons como se eles são os responsáveis por criarem todos os males que está acontecendo no mundo hoje. Não é simples de entender isso aqui. Não é nada simples. Demorou um tempo para entender essas coisas, né? Para encaixar essas coisas e ver que esse jogo aqui ele é muito similar, ele é muito idêntico com essa farsa, né, literária que se chama Os Protocolos do Sábio de Sião. Eu vou ficar por aqui, tá? Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, tem muita coisa para explicar para vocês aqui, né? Mas já é uma boa tentativa, né? Enxergo, vejo que é de uma forma bem simples para que as pessoas entendam, para você pegar o seu ventilador, mirar na cortina de fumaça e enxergar todas essas coisas que eu comecei a mostrar para vocês. Certo? Isso daqui não é brincadeira. O que está acontecendo é de uma forma muito mascarada e que está enganando muita gente. E essa muita gente, entre aspas, já alcançou lugares na política que não poderiam ter alcançado. Vocês estão entendendo? E o perigo aqui no Brasil é bem grande. Tá? Isso não é uma situação que nós vamos resolver assim de uma hora para outra, removendo os atuais políticos, né, dos seus poderes. Não, isso ainda vai permanecer até que as pessoas vejam qual que é o sentido disso. Tá ok? Então eu fico por aqui. Um grande abraço a todos, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.